Então, aqui quem fala é a professora Juliana, e nessa aula nós vamos falar então sobre memória, aprendizagem e atenção. Bom, a aula ela tem como foco nós compreendermos então o processamento neural da memória e os processos, né, envolvidos na memória, na aprendizagem e a influência da atenção. E para isso ela está dividida da seguinte maneira: nós vamos conversar um pouquinho então sobre o que é memória, a divisão, né, dos tipos de memória, quais são as áreas que estão relacionadas com a memória, e nós vamos falar também sobre os mecanismos de formação da memória. Em última análise, como que isso se relaciona com a aprendizagem, o que uma coisa tem a ver com a outra, e como que a atenção também se relaciona com todos esses processos, tá? Então, antes de nós falarmos do tipo da memória, eu gostaria de mostrar para vocês esse esquema aqui, né? Esse esquema ele está mostrando as diferentes fases de formação da memória. Antes de nós falarmos sobre todas elas, né, ou nesse momento de maneira mais superficial, é interessante nós entendermos o que é memória. Bom, memória é a capacidade de adquirir, então a aquisição, armazenar, evocar e, desculpe, adquirir, armazenar, então consolidar, e evocar informações. Então, todos esses processos é o que compõe a memória, a capacidade de fazer todas essas fases, que parece simples, mas que envolve diferentes processos, tanto de áreas cerebrais como celulares, em termos de mecanismos celulares em cada uma delas, certo? Então, a aquisição ou adquirir uma memória está relacionado aos eventos, né, aos estímulos, na verdade, que sensibilizam os nossos órgãos do sentido. Então, por exemplo, ver algo, um cenário, ouvir algo, esses estímulos que chegam e sensibilizam o nosso sistema, certo? Esse processo ele é influenciado diretamente pela nossa atenção, né? Faz todo sentido. Quando nós damos foco para algo, então nós forçamos, né, a nossa atenção, né, àquele estímulo propriamente dito, em detrimento aos outros que estão ocorrendo ao redor. À medida que está ocorrendo essa aquisição, o processo de consolidação da memória já começa a ocorrer. Tá? Então, a consolidação da memória, ela dura de minutos a horas, né? Alguns autores dizem que é de 3 a 6 horas, outros dizem que vai até 12 horas, outros dizem que se estende por mais de 24 horas e envolve os processamentos do nosso sono, e provavelmente envolve mesmo, né, os processamentos do nosso sono, mas o que se sabe é que consolidação envolve síntese proteica. Tá? Então, a consolidação ela envolve processos celulares que vão, em última análise, né, estimular, né, a transcrição de proteínas e a síntese de proteínas, certo? Isso está relacionado a formar uma memória. Então, adquiriu e consolidou. O ato de lembrar de algo, que é memória também, ou seja, evocar a memória, que é puxar lá nos nossos arquivos o que já ocorreu, é o que nós denominamos evocação. Notem que a evocação e a aquisição, elas estão aqui mostradas com linhas pontilhadas, porque eles são processos que nós dizemos que se abrem janelas celulares para que informações novas ocorram. O que isso significa? Que são processos lábeis, sensíveis à modificação, são pontos em que se pode modificar aquele fenômeno. Então, a evocação, a partir do momento que você recorda, o que você conscientemente ou inconscientemente é puxado a uma memória que você já tem, você pode passar principalmente, né, o cérebro, né, o processamento vai se direcionar principalmente a esses dois processos. A reconsolidação, que então é adicionar novas informações a algo que você já consolidou. Então, por exemplo, aqui a aprendizagem significativa de Ausubel, quando vocês viram lá no primeiro problema, né? Então, é aquilo que você adiciona novas informações a uma base que você já tinha.
tá? Então, normalmente não há uma modificação completa da consolidação, na reconsolidação, mas sim uma adição de novas informações, certo? Também envolve síntese proteica, também envolve vários mecanismos e segundos mensageiros e fatores de transcrição celular e vários mecanismos em comum com a consolidação, mas não são processos idênticos, tá? Então isso já se sabe que eles têm uma intersecção, né? Mas o momento exato em que vários neurotransmissores e que vários mecanismos de cascatas bioquímicas são ativadas não é exatamente igual como ocorre na consolidação, tá? Por outro lado, a extinção, embora o nome sugira um esquecimento dessa memória original, não é esquecimento, tá? Extinção não é esquecimento da memória. Extinção é um novo aprendizado em que essa memória vai se sobrepor à original. Então você aprende uma coisa que normalmente contraria aquela memória original, por isso o nome de extinção. Então, por exemplo, você aprende que colocar o dedo na tomada dá choque. Isso você aprende. À medida que você vai lá colocar o dedo na tomada, você reconsolida isso, ou seja, realmente dá choque toda vez que eu coloco o dedo na tomada. Mas se em algum momento for desligada a corrente elétrica da casa ou do local, e você passar a colocar o dedo na tomada e não der mais choque, o que isso significa? Você reaprende que aquele estímulo não é mais perigoso, que não dá mais choque. Não significa que você esqueceu que um dia deu choque, significa que agora você sabe algo diferente do original, certo? Então, esses dois fenômenos aqui, eles têm processos parecidos, eles são envolvidos com várias questões de memórias de longo prazo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente, mas envolvem, né, síntese de proteínas e mecanismos celulares complexos, tá? Que não se sabe exatamente, né, o detalhamento de cada uma dessas fases, tá bom? Mas em termos gerais, são esses os nomes, né, que nós damos à formação da memória, tá? Bom, em termos de tipos de memória, ela pode ser classificada de acordo com dois grandes critérios. Ou a natureza da memória, né, que nós vamos estar falando, ou o tempo de retenção. Com relação à natureza da memória, nós podemos subdividir em dois grandes grupos, ou seja, memórias declarativas ou explícitas e memórias não declarativas ou implícitas, também chamadas de memória de procedimento, tá? Também envolve memória de procedimento. Bom, a memória declarativa, como o próprio nome sugere, são aquelas memórias que normalmente podem ser descritas por meio de palavras, de símbolos, por exemplo, né? Então, quando a gente menciona o nome de alguém, ou o ano que nós nascemos, enfim, né? Ou os núcleos do tálamo, como nós já estudamos, certo? Então, elas são memórias relacionadas a fatos ou eventos. E elas são conscientes, são explícitas. Por outro lado, a memória não declarativa ou implícita, ela está relacionada a conhecimentos memorizados implicitamente, que não podem ser descritos de maneira consciente, né? Então aqui nós encontramos essa memória de procedimento, ou mesmo memória motora, né, através da qual as pessoas aprendem uma sequência de movimentos, né, que permite executar uma tarefa, né? Por exemplo, nadar de bicicleta, tocar um instrumento, etc. Então, isso acaba sendo feito de uma maneira automática e inconsciente, né? Nós vamos fazendo isso de maneira automática e inconsciente, tá? Então, ela acaba sendo uma memória implícita, certo? Então, existem essas duas grandes diferenças. Com relação ao tempo de retenção, nós então classificamos como memória operacional e de trabalho, nós já vamos ver como que ela funciona, de curta duração e de longa duração, tá? Então vamos primeiro conversar mais sobre esses três tipos aqui, memória operacional, curta e longa duração. Muito bem,
Então, a memória operacional ou memória de trabalho é aquela informação que fica retida por segundos ou minutos, ou seja, está relacionada a um tempo presente, ao que você precisa de maquinaria cerebral para executar uma tarefa, tá? Então, vai durar o tempo suficiente para dar sequência a um raciocínio. Por exemplo, para que eu possa responder uma pergunta, preciso compreender, para que eu possa responder uma pergunta, eu preciso compreender o que está sendo perguntado, né? Então, até esse processamento entre compreensão e resposta envolve essa memória de trabalho. Da mesma maneira, quando nós estamos lendo um livro, por exemplo, né? Para que eu consiga entender o que está acontecendo, eu preciso memorizar o que eu acabei de ler para compreender o que vem na sequência, né? Então, esse processamento momentâneo, né? Essa maquinaria cerebral que eu uso para poder fazer algo naquele momento, né? É o que nós chamamos de memória operacional e de trabalho, tá? Ela é muito importante, mas ela, de maneira geral, ela acaba sendo instável, né? Meio que lábil naquele momento, né? E que você vai modificando ela à medida que você vai fazendo essas mesmas tarefas. Bom, quais são as áreas, né? Ou qual é a principal área envolvida aqui no processamento da memória operacional? É o córtex pré-frontal. Então, é ele que vai organizar, né? É ele que faz esse gerenciamento. Então, ele seleciona, né, o armazenamento da informação pela relevância. Então, vamos pensar assim: eu estou lendo algo e eu estou simplesmente lendo, não está envolvendo nenhum viés emocional. A partir do momento que eu leio algo que me marca, que tem uma relevância, seja ela para qualquer viés, né, emocional, motor, algo que chama a minha atenção, essa memória ela ganha um outro significado, ela pode passar a ser uma memória de longa duração. Então, essa seleção, né, esse gerenciamento do que vai permanecer para o que será esquecido é feito aqui, principalmente nas regiões do córtex pré-frontal, que naturalmente, como a gente já viu, se faz várias conexões com regiões do nosso cérebro, como por exemplo a amígdala, voltada para o nosso sistema límbico, a área tegumentar ventral, para aqueles processamentos voltados aquele circuito de recompensa, ao prazer, núcleo accumbens, etc. Então, existe toda essa correlação aqui, fazendo esse gerenciamento dessa memória, tá? Mas em termos de classificação, a operacional é aquela que é usada naquele momento para executar aquela tarefa, tá? A de curta e de longa duração, como o próprio nome sugere, a de curta vai durar de 3 a 6 horas, né, que seria o tempo ali que dura a consolidação, e a de longa duração vai envolver então mecanismos que são muito mais complexos e que até hoje não são 100% entendidos, tá? Sabe-se muita coisa sobre isso, mas não se tem completamente elucidado todos esses processos que ocorrem, né, dentro do neurônio em termos celulares. Uma coisa que eu coloquei aqui que é importante é que a memória de curta duração, normalmente, ela está aqui como antecede a de longa, mas há controvérsias. Por quê? Porque existem estudos mostrando que muitas das memórias de curta duração, elas são independentes da de longa duração. Por quê? Porque eu consigo mexer com o processamento de curta sem alterar o processamento da longa duração sobre o mesmo evento. Então, existem controvérsias, né, de que de fato uma é dependente da outra, tá? Mas o que se pode, em termos de classificação, fazer é classificar como de curta aquela que se restringe a esse tempo aí de consolidação, que dura em média de 3 a 6 horas, tá? O que é importante também para diferenciar a memória de curta e longa duração é que a memória de curta duração ela vai se extinguir depois de um certo tempo, ela não vai permanecer, enquanto que a de longa ela é consolidada por atividade do hipocampo e de outras estruturas e vai ter um armazenamento de longo prazo. Tá? Então, ela vai ficar armazenada em áreas corticais e outras áreas do nosso cérebro, podendo permanecer por muitos anos. Tá? Então, aqui seria o tempo de retenção mesmo, né? A de curta duração fica pouco tempo e a de longa duração perdura aí por anos, às vezes a vida toda, certo? O que é importante nós destacarmos? Que ambas as memórias, tanto a de curta como a de longa, são memórias que dependem do hipocampo.
em momentos diferentes, com participações diferentes, mas o hipocampo está envolvido tanto no processamento de curta como de longa duração, tá? Então, se nós fôssemos dividir em termos de classificação, digamos assim, a memória declarativa e não declarativa, as declarativas são as operacionais de curta e de longa, e a não declarativa seriam aquelas implícitas ou de procedimento, né? Mais voltadas então a essa parte do que nós fazemos automaticamente, né? Então, tocar um instrumento, fazer uma determinada atividade que nós então já fazemos de maneira automática, tá? Então, essa seria, digamos, uma classificação meio geral, assim, uma divisão, certo? Bom, professora, tá, mas como que isso funciona? Quais são as áreas do nosso cérebro que estão envolvidas? Será que elas são exclusivas, né, para o processamento de memória ou não? Não, vocês vão ver que muitas áreas, elas fazem múltiplas funções. Então, com relação à memória, nós podemos dizer que tem áreas envolvidas no processamento de memória, tanto teleencefálicas, como áreas diencefálicas, tá? Então, assim, as áreas diencefálicas, se vocês olharem aqui, são áreas que nós já conversamos sobre elas. Por exemplo, o corpo mamilar, o trato mamilotalâmico, os núcleos do tálamo, principalmente os anteriores. Então, quando nós falamos sobre o circuito de Papez, lá, por exemplo, no sistema límbico, nós falamos sobre essas áreas diencefálicas, certo? Então, a emoção, veja que o processamento da emoção compartilha áreas com o processamento da memória. Isso faz todo sentido. Áreas telencefálicas também têm participação no processamento da memória. Quais são essas áreas? Então, a porção medial do lobo temporal, o córtex cingullar, principalmente a região posterior, principalmente, mas ele como um todo tem uma participação, a área pré-frontal dorsolateral, áreas de associação do neocórtex. E aqui, então, ainda existe essa subdivisão aqui dentro do lobo temporal, né, colocando aqui o hipocampo, o giro denteado, o córtex otorrinal e o córtex parahipocampal. Então, isso aqui, essas regiões, nós não falamos sobre elas ainda. Então, vai ser foco aí da nossa aula hoje, tá? Nós vamos abordar elas, especialmente elas, tá? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos começar, então, pelas áreas telencefálicas relacionadas à memória. A principal delas não teria como ser diferente. A principal é o hipocampo. Então, o hipocampo, ele é uma eminência alongada e curva, que vai se situar no assoalho do corno inferior do ventrículo lateral, logo acima do giro parahipocampal. Então, é essa estrutura aqui, ó, mostrada aqui nessa figura, que aqui numa outra foto 3D a gente consegue perceber. Como a gente consegue perceber, ela é bilateral, certo? E dependendo de qual porção, digamos assim, num eixo antero-posterior, nós fazemos um córtex sagital, uma porção diferente do hipocampo eu vou estar pegando no córtex. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que aqui nós temos uma porção mostrando um hipocampo mais ventral, certo? Mas à medida que esse corte vai ficando mais posterior, né, vai ficando aqui mais posterior, eu começo a pegar então o hipocampo mais em regiões acima aqui, mais ventrais, certo? Então veja, né, é uma estrutura alongada que percorre, né, uma boa parte, né, todo não, mas uma boa parte aqui dentro do nosso cérebro. Bom, ele é um ponto, né, uma estrutura que tem múltiplas conexões. Então, por exemplo, através do córtex entorrinal, ele vai receber aferências de várias regiões neocorticais. Então, informações do córtex chegam no hipocampo através do córtex entorrinal. E eles saem do hipocampo, ou seja, através do fórnix, ele vai se projetar para os corpos mamilares do hipotálamo. Tá? Então veja que essa conexão aqui a gente já conhece, né? Fórnix, corpos mamilares, regiões do hipotálamo, aqueles núcleos anteriores do tálamo, enfim, a gente já conhece essa conexão. Além dessa conexão, né, de córtex entorrinal que vai se projetar para os corpos mamilares,
O hipocampo também tem múltiplas conexões e importantes conexões com a amígdala, tá? A gente já falou sobre a amígdala, né? Principal estrutura envolvida com o processamento do medo. Então, memórias emocionais, né? Passam por essa estrutura. Também com a área tegumental ventral e o núcleo accumbens. Também já falamos sobre essas estruturas, né? Então, são estruturas lá do sistema mesolímbico, relacionada então ao reforço de memórias associativas, principalmente relacionada a prazer, né? Aquele circuito de recompensa do nosso cérebro. Então, veja a conexão que o hipocampo possui. E além de ter esse viés de memórias emocionais e prazerosas, por exemplo, também tem uma relação com memória espacial. Então, essa questão da nossa orientação no espaço, então também chamada de memória topográfica, passa pelo processamento hipocampal. Tem vários estudos mostrando isso, né, que lesões em determinadas áreas específicas do hipocampo prejudicam ou não o animal de se localizar, né, de se lembrar como chegar a um determinado local. Então é bem interessante, tá? Então bem importante, tá? Vocês vão ver também, pessoal, que algumas literaturas trazem que o hipocampo ele é formado tanto pelos cornos de Hammond, que são aqui abreviado, né, cornos de Hammond 1, 2 e 3, como o giro denteado, tá? Outros livros não. Outros livros consideram o hipocampo só os cornos de Hammond, tá? Então vai depender do autor. Aqui ele colocou os dois juntos, né, formando o hipocampo. Mas nem todo, como eu comentei, nem todos os autores fazem a mesma classificação. A formação hipocampal é o que nós chamamos de um aglomerado de áreas que são importantes para o processamento da memória. E aí envolve, claro, o hipocampo, né, o giro denteado, o complexo subicular, né, que aí além do subículo tem o pré-subículo e o parasubículo, e as áreas entorrinais, que envolve tanto o córtex otorrinal medial como lateral. Então, todas essas áreas em conjunto estariam envolvidas no processamento da memória, principalmente voltada para a memória anterógrada. O que é isso, professora? Memória anterógrada? São as memórias que vão se formar a partir de um determinado momento, então do momento presente adiante, né? Então, o que vem a ser formado. E a memória retrógrada, então, está relacionada à evocação, ou seja, a memórias que eu já tenho, que já foram consolidadas, já estão armazenadas e que quando eu evoco eu posso então modificar. No caso da formação hipocampal, essa questão está mais relacionada à formação dessas memórias novas, né? Novas entre aspas, né? Porque a gente sabe que a evocação está relacionada aí à formação de novas memórias, né, com relação à extinção, mas novas no sentido de que passam pela aquisição e consolidação, né, então o que vem a partir de um determinado momento, tá? Certo? Então tá. Então o giro denteado, como eu comentei com vocês, é outra estrutura que faz parte ou não, né, do hipocampo, dependendo do autor, mas que sim é uma área telencefálica que também está relacionada então ao processamento da memória. Onde que está o giro denteado? Então, o giro denteado, ele fica aqui, ó, ele fica um giro estreito e denteado situado entre a área entorrinal e o próprio hipocampo, o qual continua lateralmente. Então, ele faz, né, esse giro aqui, permeando esses cornos de Hammond aqui do hipocampo, certo? Ele tem múltiplas conexões, várias conexões com a área entorrinal e com o próprio hipocampo. Então, esse autor, ele considera que o hipocampo é uma região e o giro denteado é outra região, tá? Então, eles têm, ou seriam então essas conexões com esses cornos de Hammond aqui que ele está se referindo. E também com a área entorrinal. Em termos de constituição celular, o giro denteado ele é constituído por uma camada única, né, de neurônios, que é muito semelhante a essa camada de neurônios que tem no próprio hipocampo, tá? Então, por isso até que muitos autores consideram que o hipocampo é composto pelo giro denteado e pelos cornos de Hammond, certo? E com relação ao que tipo de memória, né, que o giro denteado está envolvido. Então, ele é responsável pela dimensão temporal da memória, tá? Então, por exemplo, quando vocês tentam lembrar aí
quando vocês souberam que passaram no vestibular, aquele momento foi antes ou depois, por exemplo, do casamento do irmão ou da irmã de vocês? Então, localização temporal no espaço, né? Antes ou depois. E o giro denteado, então, tem essa função, né? Tem esse envolvimento com o processamento da dimensão temporal da memória. Tá? E ele fica aqui, então, né? Nessa figura tá mostrando aqui seriam, então, os cornos de Hammond, que vai dar sequência, então, aqui ao subículo, e depois córtex entorrinal, giro para-hipocampal, tá bem? Muito bem, então vimos hipocampo e vimos o giro denteado. Outra estrutura importante também, córtex entorrinal. Então, onde fica o córtex entorrinal? Então, ele ocupa essa parte mais anterior do giro para-hipocampal, que se situa medialmente ao sulco rinal. Então, aqui nessa figura, ele mostra aqui que ele está mais anterior, né, ao giro para-hipocampal, certo? E ele se localiza medialmente ao sulco rinal. Em termos de conexão, o córtex entorrinal, ele vai receber aferências, então fibras, do fórnix, tá? E vai enviar ao giro denteado. Então, que em consequência vai se ligar ao hipocampo. Então, note que todas essas regiões, elas se ligam entre elas. Recebe conexões do fórnix e envia para o giro denteado. O córtex entorrinal, ele tem uma importância porque ele é considerado o portão de entrada para o hipocampo, tá? Então, ele é essa porção anterior que recebe, então, esses estímulos que vêm, né, principalmente aqui do córtex peririnal, das fibras lá do fórnix, e se projetam, então, para o hipocampo, tá? Então, lesões nessa área, no córtex entorrinal, leva, então, a déficit na memória, né? Porque, então, eu bloqueio aí a entrada para o hipocampo. Tá? Então, veja que aqui, por exemplo, ele mostra essas conexões que se projetam para o hipocampo, o giro do para-hipocampal, o fórnix, que vai se ligar lá aos corpos mamilares, que através do trato subtalâmico eu chego nos núcleos anteriores do tálamo e aí eu projeto essas informações para o neocórtex, e aí voltado então para a consciência dessa informação, e depois existe, claro, essa comunicação retornando essas informações para cá. Certo? Então, a entrada da informação passa, então, pelo córtex entorrinal, certo? Em termos digamos, constituição, ele é um córtex primitivo, tá? Ele é chamado também de arquicórtex. Ele corresponde, então, à área 28 de Brodmann, se nós fôssemos localizar ele em termos de localização, tá? Muito bem. Outra questão importante com relação ao córtex entorrinal é com relação à doença de Alzheimer, tá? O córtex entorrinal normalmente é uma das primeiras áreas cerebrais comprometidas na doença de Alzheimer. Então, veja que o processamento da memória, né, que claro, é o déficit de memória que tem aí na doença de Alzheimer, ele passa aí por uma degeneração de neurônios que estão nessa região do córtex entorrinal, tá? Certo. Muito bem, então outra estrutura importante, que eu até mostrei aqui no slide anterior, né, é a região aqui do giro para-hipocampal, que é uma região que fica então um pouco mais atrás com relação ao córtex entorrinal. Então, o córtex para-hipocampal, que está mostrado aqui, ó, nessa figura dá para ver muito bem, até a definição dela está muito boa, ele fica realmente, é uma parte posterior do giro para-hipocampal, né, o giro para-hipocampal está aqui, o córtex para-hipocampal está aqui atrás, e ele vai continuar, a continuidade dele é o córtex singular posterior no nível do istmo do giro do símbolo. Então, aqui, se continuar, nós temos início ao giro do símbolo, e aqui a porção posterior dele, certo? Então, aqui está o córtex para-hipocampal, na sequência, logo depois começa, então, o entorrinal, que alguns autores subdividem, né, em peririnal e entorrinal, mas é o grande córtex, o hipocampo, a amígdala aqui na frente, ó, aqui o corpo mamilar, a amígdala, e o pericórtex, o córtex peririnal mais para frente, tá? Aqui ele até coloca uma imagem, essa imagem eu peguei de um artigo científico da Nature,
e ele coloca em 3D para que nós consigamos ver a localização. Então, aqui o córtex parahipocampal na parte mais posterior, se sobrepondo a ele, então, aqui o hipocampo, né, aquela eminência curva, a amígdala logo acima aqui, sobreposta a eles, e embaixo, então, tanto o córtex entorrinal quanto o peririnal. E aqui atrás, né, que é o foco desse slide, é o parahipocampal, tá? Muito bem, então, esse córtex, né, o parahipocampal, ele é ativado pela visão de cenários, tá? Então, principalmente cenários novos, né, não cenários conhecidos. Então, o que é um cenário, né? É uma imagem que envolve vários objetos, né? Então, por exemplo, quando nós olhamos uma rua, nós conseguimos ver diferentes objetos, diferentes cores, é uma composição de estímulos. Essa composição de estímulos, quando nós olhamos para esses cenários novos, o córtex parahipocampal é ativado. Tanto é que lesão nessa região, né, lesionando a região parahipocampal, a região do córtex parahipocampal, eu tenho uma incapacidade de memorizar cenários novos, embora eu não mexa, propriamente dita, com a evocação de cenários antigos, tá? Então, está relacionado a essa parte do que vem na sequência, né? Memorização de cenários novos, certo? Então, essa visão do objeto, né? Ele ativa principalmente o hipocampo e não o córtex parahipocampal. O cenário, sim. Então, essa questão de um ambiente mais complexo. Então, isso mostra que no hipocampo ocorre o processamento como ocorre no hipocampo, a memória desses cenários não é armazenada no córtex parahipocampal, mas em áreas muito provavelmente no isocórtex, porque ela permanece depois dele ser lesado, certo? Então, é só com relação a cenários novos, tá bem? Então, a próxima estrutura, telencefálica ainda, córtex singular posterior, tá? Então, aqui mostrando essa região aqui, né, que é a continuidade ali do córtex parahipocampal, aqui mostrando então o circuito, né, que é quando os corpos mamilares se projetam, então, para essas regiões. Então, essa região, ela recebe aferências dos núcleos anteriores do tálamo, né, os quais recebem as do corpo mamilar e se integram no circuito de Papez, tá? Então, o córtex singular anterior, o córtex singular posterior, que é essa região que nós estamos falando, também está relacionado com memórias topográficas. Lembra que a gente conversou lá atrás que o hipocampo tinha essa função? Né? Então, o córtex singular posterior também tem, ou seja, essa capacidade de se orientar no espaço e memorizar caminhos e cenários novos, bem como conseguir lembrar disso, né? Evocar os cenários já conhecidos. Então, a lesão nessa região do córtex, ela resulta em desorientação, né? Uma incapacidade de encontrar o caminho anteriormente memorizado, tá? Então, tem essa função também, certo? Outra área telencefálica relacionada com a memória é a área pré-frontal dorsolateral. Então, essa porção aqui mostrada na figura em rosa, né? Então, ela tem múltiplas funções, essa região, né? Mas ela está relacionada entre elas com essa questão da memória operacional, né? Então, lesões, por exemplo, na porção dorsolateral da área pré-frontal, ocorre também na doença de Alzheimer, né? Mostrando então que tem relação com essa questão da memória operacional. Além da área pré-frontal dorsolateral, as áreas de associação do neocórtex também estão envolvidas no processamento da memória. Então, essas áreas de associação aqui no neocórtex é justamente onde são armazenadas as memórias de longa duração, né? Que a consolidação depende da atividade do hipocampo. Lembra que a gente conversou que o hipocampo é onde acontece o processamento, né, tanto de curta como longa duração, mas não necessariamente o armazenamento? Pois é, então as áreas de associação do neocórtex, elas estão mais implicadas com o processamento do armazenamento das de longa duração, tá? Certo, então nesse sentido,
Diferentes categorias de conhecimento são armazenadas em áreas diferentes desse neocórtex, né? Vamos pensar que é uma estrutura grande, né? E podem então ser lesadas de forma separada, resultando em perdas distintas. Então, por exemplo, né, quando a gente pensa aqui, né, em reconhecimento de figuras de animais, eu estou mais me relacionando com a parte ventral do lobo temporal, enquanto que o reconhecimento de objetos como ferramentas seria mais relacionado à área pré-motora esquerda, certo? Então, relacionando que diferentes porções têm funções diferentes, né, dentro do neocórtex, tá? Muito bem. Então, além dessas áreas, que são as telencefálicas, e que a maioria delas a gente não tinha conversado ainda sobre elas, nós temos também as áreas diencefálicas relacionadas com a memória. E aqui é mais no sentido de nós evocarmos as memórias relacionadas ao que nós já vimos na aula de sistema límbico. Porque essas áreas diencefálicas, muitas delas são aquelas estruturas que já compõem o circuito de Papez. Então, se nós puxarmos aí da nossa memória, nós vamos lembrar que o circuito de Papez ele era aquela via que envolvia então o hipocampo, saía do hipocampo e chegava no hipocampo, né? Então as informações tinham essa entrada pelo hipocampo, se projetavam do fórnix para o corpo mamilar, do corpo mamilar através do trato subtalâmico para os núcleos anteriores do tálamo, dos núcleos do tálamo para o giro do cíngulo, cápsula interna, giro para hipocampal e retornavam então para o hipocampo. Então muitas dessas estruturas, que são essas marcadinhas aqui em azul, fazem parte também do processamento de memória, além do processamento das emoções, né? E a principal delas aqui nós poderíamos dizer que é o corpo mamilar. O corpo mamilar, em especial, ele vai receber, então, projeções do córtex entorrinal, né, e projeções indiretas do hipocampo, né, que passa, então, pelo fórnix anteriormente. E aí vai fazer esse circuito que nós conhecemos. Então, áreas como o trato mamilotalâmico, os núcleos anteriores do tálamo, o próprio giro do cíngulo, que a gente já conversou nessa aula, principalmente a porção posterior, também estão envolvidas aí no processamento de memória. Então, nós não vamos entrar novamente nessas áreas, porque a gente já conversou sobre elas na aula que nós falamos sobre sistema límbico, tá? Mas então lembrem que muitas delas, elas têm essa intersecção, tanto no processamento das emoções, como no processamento das memórias. Principalmente quando nós falamos em memórias emocionais, né? Então, mais relacionados ainda, certo? Então, agora, vamos falar um pouquinho sobre como que ocorre esse mecanismo de formação das memórias. Então, esse esqueminha aqui eu já mostrei para vocês no começo da aula e não foi por acaso, né? Então, a ideia é justamente proporcionar essa capacidade de vocês evocarem esse esquema nesse momento. Vamos colocar alguns elementos extra aqui. Então, um exemplo, por exemplo. Então, vamos pensar, por exemplo, num evento aversivo, né? Então, vamos pensar que vocês estão lá tranquilos no supermercado, fazendo suas compras lá na padaria e, de repente, ocorre um assalto. Quando ocorre um assalto, vários mecanismos, né, são ativados no nosso corpo, né? Então, muita adrenalina, nós ficamos mais em vigília. E aí, alguns elementos acabam, às vezes de forma consciente, mas boa parte de maneira inconsciente, nos marcam com relação a isso. Então, a aquisição seria justamente entrar em contato com esse evento, né? Então, por exemplo, coisas que vão chamar a nossa atenção pela relevância, né? Lembra que a gente falou que a relevância é o que faz que determina se fica ou se fica de longa duração ou não. Por exemplo, o objeto, né? O assaltante apontar uma arma, né? Então, a arma, o supermercado, aquele ambiente como um todo, né? Então, são elementos que compõem essa memória. À medida que passa o tempo, ali de 2, 3, 6 horas, toda a consolidação dessa memória vai ocorrer, né? A síntese proteica envolvida com isso vai ocorrer. E aí, o que vai acontecer? Você pode evocar essa memória conscientemente, né? Ou seja, você parar em casa e lembrar daquele dia e tentar recordar mais pistas com relação àquele dia, ou
Não, pode ser de forma inconsciente. Então, vamos pensar assim, você retorna a esse supermercado, e aí, como você estava na padaria, você sente novamente o cheiro do pãozinho que estava saindo naquele momento. E só o odor do pão é o suficiente para servir como pista para você evocar essa memória. Então, note que uma pista apenas é capaz de te remeter àquela memória. Né? E a partir do momento que você evoca essa memória, normalmente, se essa memória tem um viés emocional negativo, toda vivência emocional, né, todos esses processos emocionais que você já viveu, já experienciou naquele momento, você vai sentir novamente. Só que à medida que você volta a esse supermercado e o assalto não ocorre, você aprende, ou seja, ocorre uma extinção, que aquele supermercado não é um ambiente perigoso, ameaçador. Né? Então, isso faz com que você forme uma nova memória com relação àquele evento original, que se sobrepõe, mas você não esqueceu que um dia você esteve naquele supermercado e que você sofreu um assalto naquele local. Mas aí você já passa a não ter mais tanto medo daquele local, certo? Então, isso que ocorre, por exemplo, com as memórias traumáticas, né? A exposição a eventos traumáticos faz com que, quando o indivíduo evoca, na maior parte das vezes de maneira inconsciente, né? Ele fique, então, nesses pensamentos aqui, né? Sentindo essas emoções que muitas vezes são incapacitantes. Né? E aí se trabalha aí em terapias para que se consiga, né, formar essas novas memórias e trabalhar no processamento dessas informações, tá? Muito bem. Então, a memorização, ela envolve aspectos altamente complexos, tá? Então, assim, não é apenas o momento da aquisição, nem o momento da consolidação e nem o momento que vai ocorrer lá na evocação e subsequente reconsolidação e extinção. Não. Quando a gente memoriza algo, né, o que memorizamos do nosso encontro com um determinado objeto, não é só a estrutura visual mapeada pela nossa retina. Né? Para que eu consiga memorizar aquele objeto, outros elementos, né, outros aspectos também são necessários. Por exemplo, o padrão sensitivo motor associado à visão. Né? Então, como que os movimentos dos olhos, do pescoço, do corpo todo, quando é o caso. Tudo que envolve a visão em si, não só a retina, certo? O padrão sensitivo motor associado a tocar ou manipular, se for o caso, esse objeto. Então, veja, visão, toque, tato. O padrão sensitivo motor resultante de evocar alguma memória que já foi adquirida relacionada com aquele objeto. Né? E ainda, além das memórias sem um viés emocional, se existe um padrão que desencadeia emoção ou sentimento associado àquele objeto. Então, memorização é um processo altamente complexo, né, que não é um processo tudo ou nada e nem estável. Né? À medida que a evocação ocorre, novos processos celulares mesmo ocorrem, novas cascatas ocorrem, e esse processamento pode ser alterado. Tá? Então, ele é complexo. Muito bem. E o que é aprendizagem, então? Tem a ver com isso? Então, a aprendizagem é o que ocorre nos neurônios envolvidos no processo de memorização. Essa é a base neurobiológica da aprendizagem. O que vai estar acontecendo lá na minha célula para que aquele evento, aquela aprendizagem, aquela memorização, seja, então, por exemplo, de longo prazo, certo? Então, o que ocorre no neurônio, no processamento de memorização, é o que dá a sustentação, é a base neurobiológica da aprendizagem. No caso, por exemplo, da memória de trabalho, né? Eu preciso aprender como se faz algum processo. Então, o que ocorre no neurônio? Uma excitação prolongada das espinhas dendríticas, principalmente na área pré-frontal, só que essa excitação ela permanece por pouco tempo, que é característico da memória de trabalho. Como eu comentei, é aquela memória operacional, aquela memória que é só naquele momento presente que eu estou utilizando ela.
Tá? Então, em termos de neurônio, excitação prolongada das espinhas dendríticas, principalmente da área pré-frontal, tá? Bom, e como que começou a se entender como que ocorria esse processamento? Então, os estudos lá de Eric Kandel, né, ele inclusive ganhou o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 2000, ele fez a análise dos processos de aprendizagem e memórias não declarativas em neurônios da aplísia. A aplísia é um molusco marinho. Mas a gente está pensando, tinha que lembrar que ele fez essa análise em termos de neurônio. Então ele foi lá e investigou o neurônio da aplísia, quais tipos de processos bioquímicos e celulares estavam acontecendo nesse molusco, que era responsável então pela aprendizagem e memória. E isso deu base para os estudos subsequentes, né, nos neurônios humanos, por exemplo. E viu que muito do que ocorria lá na plísia também ocorria nos neurônios humanos. E aí percebeu-se que nos neurônios é uma cascata de reações bioquímicas, né? Vários segundos mensageiros estão envolvidos, ativação de vários tipos de neurotransmissores estão envolvidos em momentos específicos que vão culminar na ativação de genes específicos e que isso vai então dar origem, né, à transcrição de proteínas que vão ser utilizadas, por exemplo, na formação de novas sinapses, como também na ampliação da área da membrana pré-sináptica. Então, eu tenho uma modificação na estrutura, né, do neurônio, seja a ampliação da área da membrana pré-sináptica, como formação de novas sinapses, certo? Então, quando eu olho para esse ambiente micro, né, para a célula mesmo. E aí eu pergunto para vocês, será que a atenção vai interferir na aprendizagem? Né? Então, como eu falei lá anteriormente, na aquisição da memória, o nosso foco, né, é o que vai fazer com que a gente consiga definir, né, dar mais enfoque a um objeto em detrimento ao outro, ou a um evento. E quando nós olhamos a interferência da atenção nos processos de aprendizagem, por exemplo, aqui, né, uma pesquisa rápida no portal do National Library of Medicine, que é um indexador de periódicos científicos muito confiável, né, que nós temos hoje em dia, nós vemos que, por exemplo, até o ano de 2021, de 64 a 2021, nós temos pelo menos 7.234 trabalhos científicos relacionando essas duas palavras. Tá? Então, aqui vocês podem imaginar, né, o arsenal de informação que nós temos, desde relacionando processos motivacionais e atenção com o aprendizado, como atenção e áreas associativas, como o papel da atenção no aprendizado no controle motor, certo? Então, vários estudos estão tentando entender como, né, os processos atencionais interferem na atenção. Sabe-se que se interfere, sem dúvida, mas como em cada caso, né, para cada tipo de memória, né, e para cada tipo de estímulo, é claro que ainda não se tem um consenso comum, tá? Então, de fato, a atenção ela vai interferir de maneira geral positivamente, quanto mais atenção, ou seja, quanto mais foco àquele aspecto eu dou em detrimento a outros, mais eu privilegio a aprendizagem, né? Então, Kandel dizia que prestar atenção em algo significa dar foco a determinados aspectos e, ao mesmo tempo, ignorar, né, eliminar ou ignorar outros que estão ao nosso redor. Então, por exemplo, aqui, né, ele sabe que existem todos os colegas ao redor e que eventualmente está acontecendo uma conversa paralela, mas ele está dando foco em determinado aspecto daquele contexto. Tá? Então, o Kandel ele afirma que a atenção é como um filtro, a partir do qual alguns itens ganham destaque em detrimento a outros, certo? Onde a gente enfoca aí a nossa própria atenção. Então veja, pessoal, que a atenção, o foco, ele está completamente relacionado à relevância. Né? Então, dar foco é o que você julga relevante, né? Ou não, às vezes não passa pela questão da consciência, mas ele tem uma relevância que puxa a nossa atenção.
A partir da relevância, eu tenho os processos de memorização, né? Que normalmente a partir disso, quando associado à relevância, eu tenho memórias de longo prazo, que podem ser evocadas. E quando evocadas, chamam novamente, puxam a nossa atenção lá no cérebro. Então vejam que todos esses aspectos, né? Memorização, atenção e a própria aprendizagem, são processos que estão diretamente relacionados, né? Então, assim, quando a gente pensa em evocação, eu abro essa possibilidade de reconsolidação e extinção, e aí eu tenho esses mecanismos celulares, que eu falei que são mecanismos complexos, né? Então, esse aqui, por exemplo, publicado na Nature em 2007, mostrando, por exemplo, né, que tanto receptores glutamatérgicos do subtipo NMDA como noradrenérgicos do subtipo beta estão envolvidos aí no processamento dos processos de reconsolidação. Notem que o que ocorre em termos celulares. Então, eu tenho aqui na questão da noradrenalina, né, a ativação, a conversão do AMP em AMP cíclico, que vai ativar a proteína quinase A, que é um marcador tanto para fatores de transcrição citosólicos como celulares. O glutamato leva então ao influxo de cálcio, que então ativa RAS, RAF, RAP1, em última análise vai chegar na MEC, que vai entrar dentro do núcleo e vai então entrar, né, nessa cascata aqui bioquímica, né, ativando esses fatores de transcrição gênica, chegando então à síntese de proteínas que estariam envolvidas nos processos de reconsolidação. Tá? Então, essa conexão, o que vem antes, o que vem depois, quem ativa quem, em que momento, é que é o alvo aí das pesquisas, tanto para os processos moleculares da reconsolidação, como propriamente da consolidação e da extinção, certo? Então, é um processamento complexo. Então, quando a gente pensa em evocação, né, da memória, a gente volta lá para aquilo que a gente falava da taxonomia de Bloom, né? O recall, a evocação de fatos, de conceitos básicos, é a parte mais, a sustentação maior ali da pirâmide, né? O lembrar é o que faz a gente aprender com mais propriedade, com mais eficiência, né? Então, criar nessa questão, né? Criar, avaliar, analisar, aplicar, entender e lembrar, eles seriam então processos que estariam dando sustentação para que em um último momento eu consiga fazer a evocação. Então a gente sempre brinca, né? Que a cola que os estudantes usam no momento da prova não é de todo ruim. Ele só é ruim porque ele é usado no momento errado, né? Que é o momento em que ele não pode ter essa pista. Mas se você ficar antes da prova o tempo todo olhando para sua cola, que você usar lá na prova, certamente no momento da prova você não vai precisar usar, né? Porque você vai estar fazendo o recall dessa informação várias vezes, essa repetição, né? Essa memorização várias vezes, e isso com certeza tem relação direta aqui com o aprendizado, certo? Então, aqui por último, para a gente fechar, então, o aprendizado, ele é um processo multifatorial, que envolve desde dos processos de aprendizagem e memória, né? Então, adquirir, armazenar, lembrar, como as questões de funcionamento relacionadas à atenção, né? Então, controlar o comportamento, planejar todos esses comportamentos relacionados à atenção, a própria linguagem, o processamento audiovisual, processamento visual e espacial, né? Estão relacionados aí também ao que vai ficar ou não, a percepção social e motora, sensório-motora relacionado àquele ambiente. Então, tudo isso está relacionado ao processo final aí, que é o aprendizado, certo? Então, isso que eu gostaria que ficasse claro para vocês, né? Dessa capacidade, né? dessa característica do aprendizado ser um processo multifatorial, certo, pessoal? Então é isso que eu tinha preparado para vocês, da mesma maneira que nas outras aulas. Se vocês ficaram com alguma dúvida, alguma coisa não ficou claro, por favor, vocês podem entrar em contato comigo através do e-mail institucional. Vai ser um prazer respondê-los, tá bem?
Então nos vemos na próxima aula e até a próxima. Tchau, tchau.